Olá, pessoal. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei que hora vocês vão ver esse vídeo, mas vamos lá. É o seguinte, um monte de gente pediu. Sim, eu recebi vários inbox das pessoas me pedindo para falar sobre o que precisa para vir para Guiné, né? Quais as rotas e coisas assim, mais fáceis. O quanto custa, o que precisa, quais são os documentos e tal. Gente, eu vou fazer nessa câmera mesmo, porque assim, meu celular, meu telemóvel, gente, eu tô meio assim, que aqui é telemóvel, no Brasil é celular, tá muito ruim, aí eu tentei gravar ontem um vídeo e ele fica em tempos diferentes, a minha voz sai, a imagem sai em outra, então eu vou filmar nessa câmera aqui mesmo, que é a câmera do computador. Ela não é tão boa, mas importante é a informação. É o seguinte, as pessoas me perguntam o que precisa. A primeira coisa que você precisa para você vir para um país africano, né? Eu acho que independente se é Guiné ou qualquer outro país africano, do continente africano, você precisa de um passaporte. A primeira coisa que você precisa providenciar é o seu passaporte, né? Eu fiz ontem uma pesquisa, a taxa de recolhimento da União do passaporte está custando no Brasil R$ 257,25. Como que funciona? Você entra na internet, no site da polícia, eu acho que é da Polícia Federal. Enfim, bota lá no Google, site para fazer passaporte. E aí você entra, faz o seu cadastro. Quando você faz o cadastro, eles vão emitir, com as suas informações, eles vão emitir um boleto bancário. E aí você vai e você paga esse boleto. Depois que você pagou esse boleto, aí dentro de entre 24 e 48 horas eles liberam o agendamento. Aí é quando você entra no site novamente, no sistema já vai constar que você pagou, né? Quando ele liberar o sistema vai constar que você pagou e aí você faz o agendamento. Aí você escolhe o lugar mais próximo da tua casa e agenda o dia e o horário para você ir lá fazer o restante da documentação, que é lá onde eles vão colher as suas digitais, tal, e todos os documentos, e você tem que levar todos os documentos que eles pedem no site. Então tem uma lista de documentos que você tem que levar. Então, a primeira coisa é fazer o passaporte. Geralmente, de acordo com cada lugar, tem vezes que demora 15 dias para sair, tem vezes que demora uma semana. Esse é o passaporte comum, gente. Existem passaportes emergenciais, custam mais caro, saem mais rápido. Simples assim. Então, depois que você tem um passaporte, o próximo passo. O próximo passo é providenciar o bilhete, a passagem e para que você saiba a data que você vai. O que acontece? Em outros países, geralmente, de acordo com cada país, as regras são diferentes. No caso da Guiné-Bissau, você emite o bilhete e depois você emite o visto, né? Existem países que primeiro você emite o visto para depois você comprar o bilhete. No caso da Guiné-Bissau, você precisa comprovar que você vai estar naquele período no país na solicitação do seu visto. Então, a primeira etapa, paga o passaporte, R$ 257,25, vai lá, faz tal, pega o passaporte. Aí você começa a pesquisar as passagens. As passagens aéreas para Guiné-Bissau vão variar de acordo com a empresa que você escolher e a rota que você fizer. Não existe voo direto que sai do Brasil direto para Guiné-Bissau. Então, todos os voos, ele parem, você tem que fazer algum tipo de escala ou conexão. Então, você precisa verificar qual é o voo que você quer, por onde você quer vir. E aí você vai escolher, não, eu prefiro o que for mais barato. Então, o que for mais barato, você vai escolher a rota que seja mais barata. Não, eu quero parar em tal lugar. Não, eu acho mais seguro ir por tal lugar. Aí você vai fazer a escolha. As passagens aéreas, elas vão variar. Ontem eu fiz uma pesquisa, nesse período tá extremamente caro.
uma por causa da pandemia e outra com relação ao Brasil, todas as vezes que o dólar sobe no Brasil, as passagens aéreas ficam mais caras no Brasil. Aqui na Guiné-Bissau a gente mantém quase o mesmo valor de 3 anos atrás, mas de acordo com a alta do dólar no Brasil, quando a gente transfere para reais, isso fica muito mais caro. Então, no cálculo que eu fiz, das passagens mais baratas, gente, mais baratas que os meus amigos pagaram nos últimos meses, para ir e voltar, a passagem mais barata que a gente encontrou nos últimos meses foi de R$ 4.745 ida e volta, as mais baratas. Se achar nesse momento, se achar desse valor, tipo, compra. Porque senão vai ser mais difícil achar mais barata. Antigamente a gente achava por 2.000 e poucos reais via TACV, né? Que é a empresa de Cabo Verde. Mas agora, mais barato, ontem eu achei por esse valor só a ida pela TAP. Então, o mais barato que você vai encontrar é em torno de 4.000, 5.000 reais, uma passagem de ida e volta. E aí, o preço normal, mais ou menos, que tá nesse momento, ida e volta, são R$ 7.500. É o valor, tipo, mediano nesse momento, né, para fazer. Eu espero que baixe, né, esse valor. Mas, sim, aproximadamente você vai gastar uns 5.000 reais com a passagem aérea ida e volta. É o mais barato, 4.000, 3.900, aí já tá assim, tipo, na promoção da promoção. Esse é um ponto. Então, primeiro ponto, passaporte, segundo, bilhete. Aí você vai fazer. Existem três rotas que vocês podem fazer, né? Vindo do Brasil. Do Brasil dá para você sair de Recife ou Fortaleza, tem voos por Cabo Verde. Aí você vai de Cabo Verde até Guiné-Bissau. Então Fortaleza, no nordeste ali do Brasil, até Cabo Verde. De Cabo Verde tem voo para Guiné-Bissau. São empresas separadas. Então, geralmente, se você não comprar numa agência, numa agência que vende passagens, você vai ter que comprar por duas empresas diferentes. A que faz até Cabo Verde é a Cabo Verde, agora eu acho que é Cabo Verde Airlines, que era a antiga TACV, né? E a segunda é a Royal Air Maroc. Então você compra até Cabo Verde de uma e de Cabo Verde para Guiné-Bissau em outra empresa. E aí você consegue fazer esse arranjo e pagar aproximadamente 4.000, 5.000 reais ida e volta. Outra forma é um voo até Portugal e de Portugal outro até Guiné-Bissau. Geralmente esse voo é um pouco mais caro. Quem faz esse voo é a TAP. E ontem, quando eu dei uma olhada, estava saindo 8.000 reais a passagem de ida e volta pela TAP. Sem mala, só com a mala de mão. Então ainda tem essa questão. Você tem que verificar tudo isso. Se vem duas malas, se o preço vem uma mala, se só vem a mala de mão, se você tem que acrescentar a mala. Então você tem que verificar isso. Outra forma é vir via Royal Marrocos, que é um voo que sai de São Paulo, né? Geralmente tem alguns outros, sul, sudeste ali, tem esse voo, que é um voo que se não vai até Portugal e Portugal-Guiné, pela TAP, tem o voo da Royal Air Maroc que sai, ou de São Paulo, eu não sei se sai de Brasília, enfim. Mas sei que de São Paulo sai, mas aí passa em Marrocos, e aí de Marrocos vem para Guiné-Bissau. O que acontece? Cada um desses voos, às vezes, tem paradas de um dia, de 12 horas, de 7 horas. E o valor vai variar também de acordo com esse tempo. Existem voos que vão por Cabo Verde que são mais baratos. Mas por que eles são mais baratos? Porque você tem que ficar 2, 3 dias em Cabo Verde. Então, se você quer conhecer Cabo Verde, só que não pode esquecer que lá você também vai pagar o visto, né? Você não vai pagar só o visto de Guiné, você vai pagar o visto de Cabo Verde também. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o visto. Né? O visto para Guiné-Bissau vocês podem pegar online. Se tiver uma embaixada local funcionando, você pode solicitar na embaixada. Se não, você pode solicitar, tem um site
bota no Google, visto para Guiné-Bissau no aeroporto. E aí tem um tipo de visto que você solicita, faz o cadastro online e quando você chegar no aeroporto aqui, você paga pelo seu visto. Existem tipos de vistos diferentes. Existe o visto de um mês, que é um visto só de entrada, ou seja, se você entrar no país, você vai poder ficar um mês. Se você sair do país, você não pode entrar de novo com aquele visto. Ele é válido só por um mês. Esse visto está custando em torno de R$ 402, 402, R$ 403, né, fazendo a conversão. Existe o visto de 3 meses, que é de múltipla entrada, ou seja, se você decidir em 3 meses entrar e sair do país, ir ali no Senegal, voltar, tal, você pode entrar com esse visto. Ele custa em torno de R$ 460. Existe o visto de 6 meses, que está em torno de R$ 560, R$ 570. E o de um ano, que está em torno de R$ 700, 700, R$ 750. E isso no aeroporto local, né? Isso se você fizer o processo online. As embaixadas têm outras taxas e eu não sei dizer dessas outras taxas da embaixada. Da última vez que eu vi, estava custando R$ 750 o de 6 meses no Brasil. Eu não sei como que está esse funcionamento. Então são essas 3 coisas que você precisa, né, mínimas de documento, tal, em termos burocráticos para entrar no país: passaporte, bilhete e visto. Para você fazer cada um desses, você tem que ter uma série de documentos, né? Fazer o passaporte, eles vão solicitar os documentos. Para comprar o bilhete, você precisa ter o passaporte. Para ter o visto, tem algumas regrinhas que você precisa ver. Se é uma carta convite, se é um valor em espécie ou valor bancário. Aí você precisa ver, porque cada lugar tem as regras para emitir esses documentos. E eu acho que é isso, gente. E aí eu fiz um cálculo que não tá por aqui, deixa eu ver aqui. Eu fiz um cálculo mínimo. Para você, o mínimo que você vai gastar, assim, no menor cenário, no cenário mais barato, com documento, com visto, com passaporte, é em torno de R$ 5.400, R$ 5.500, o mínimo, né? No cenário mediano, você vai gastar em torno de 8.000 e 400 e R$ 500, R$ 8.500 num cenário mediano. Num cenário alto, querido, se você quiser vir de classe executiva, VIP, aí tu bota uns R$ 20.000 e aí tu chega aqui, ó, no VIP, né, na classe executiva, tá bom? Mas como assim, eu sempre viajo na classe econômica, isso são valores de classe econômica, tá bom? E é isso, gente. Espero que tenha esclarecido para vocês. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre dinheiro, né? Sobre moedas, sobre o que eu compro, quanto que eu gasto, essas coisas. Mas se vocês curtiram aí, depois deixem alguns comentários que eu demoro, mas eu olho, viu, gente? E eu vou construindo aos poucos o que vocês me pedem. É isso, beijo enorme. Boa quarentena para vocês.